Oi, 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 pessoal. Voltamos. Dessa vez nós iremos iniciar os nossos sistemas, que são comumente estudados dentro da disciplina de anatomia humana. O primeiro sistema na qual nós iremos estar estudando hoje é o sistema esquelético, tá? Diga-se de passagem que é um sistema bem amplo, tá? Acredito que é um dos maiores que nós temos dentro do corpo humano. É tanto que vocês poderão, inclusive, estar assistindo essa aula em dois momentos divididos, porque eu acredito que vai ficar uma aula um pouco extensa, tá bom? O sistema esquelético, gente, ele vai ter diversas funções dentro do nosso corpo, como função de suporte, movimento, proteção, estoque de minerais, hematopoiese, que é a formação das células do sangue, mas a principal realmente é a de suporte, movimento e proteção. Nós, seres humanos, somos diferenciados de alguns outros seres, principalmente que são considerados invertebrados, justamente pela presença de uma caixa craniana e pela presença de uma coluna vertebral, que são ossos que compõem aí o nosso sistema esquelético. Esse sistema esquelético, quando ele surgiu na linha evolutiva, ele permitiu com que os seres humanos eles tivessem um suporte que desse a ele uma maior movimentação e, obviamente, uma melhor proteção, tá? Esse sistema esquelético vai ter na sua formação alguns ossos que são importantes para o processo de hematopoiese, que é o processo de formação das células sanguíneas, que são células de extrema importância para a nossa sobrevivência. Além disso, dentro desses ossos do sistema esquelético, nós iremos ter estoque de minerais, principalmente o cálcio e o iodo, tá? Que são de suma importância para que nosso corpo ele consiga viver em perfeita harmonia. O nosso esqueleto humano consiste em 206 ossos agrupados em esqueleto axial e apedicular. Isso mesmo que você ouviu falar. 206 ossos. Aí você já deve ter ficado em pânico e pensando, será que eu continuo ou não continuo com essa aula? Continua aí, tá? Na realidade são 206 ossos, mas isso não significa que vocês irão precisar aprender esses 206 ossos aqui ainda nessa aula. Eu enviei para vocês, disponibilizei um atlas, onde nesse atlas do sistema esquelético, vocês irão ter um guia dos principais ossos que são de certa importância para que vocês foquem neles, tá? Uma coisa interessante é que a gente acha 206 ossos muito ossos, né? Mas na realidade, esses 206 ossos, eles são somente do indivíduo na fase adulta. Na fase de bebê ainda, de criança, nós temos muito mais do que 206 ossos. Nós temos cerca de 250 ossos, e esses ossos, na realidade, eles vão se fundindo em um único osso, e aí a gente chega na fase adulta com 206 ossos, tá? É por isso que na primeira infância, é necessário que os pais, assim como os cuidadores, eles tenham um certo cuidado para que as crianças não se machuquem, para que as crianças elas tenham toda uma proteção em relação ao seu sistema esquelético. Porque na maioria das vezes, até os 6 anos de idade, aliás, até os 2 anos de idade, desculpa, esses ossos eles ainda não estão fundidos em um único osso, e aí caso venha acontecer algum tipo de alteração, isso pode trazer problemas futuros para a criança no processo de suporte e movimentação delas. Então vamos lá. O esqueleto axial, gente, ele vai ser dividido nas principais partes dos ossos que vão compor, né? Na parte, digamos, eu costumo dizer que o esqueleto axial é como se ele fosse a engrenagem principal do nosso corpo, né? As próximas imagens eu vou estar guiando vocês com a imagem do osso e a localização desse osso, né? Assim como o seu nome. Os primeiros que nós iremos conhecer são os ossos que compõem o nosso esqueleto axial. Os ossos que compõem o nosso esqueleto axial, diga-se de passagem que os principais são os ossos do crânio, como a gente consegue ver localizado na nossa cabeça. Esses ossos do crânio, eles são de suma importância porque eles irão fazer a proteção do nosso encéfalo. Sem esses ossos do crânio, né, sem essa caixa craniana, esse encéfalo ele seria totalmente desprotegido, e isso iria favorecer para que qualquer tipo de choque mecânico trouxesse sérios problemas para o nosso encéfalo.
É por isso que esses ossos do crânio, eles demonstram como uma espécie de proteção para esse órgão tão importante e vital para o nosso corpo. Nós temos os ossos da caixa torácica, que está localizado nessa parte do tórax. Esses ossos da caixa torácica, assim como os ossos do crânio, eles serão de suma importância porque irão fazer a proteção de órgãos vitais, como é o caso dos nossos pulmões e do coração. Sem a presença dessa caixa torácica, esses dois principais órgãos vitais que estão aí no nosso localizado, principalmente, né, na nossa região torácica, eles iriam ficar completamente aí desprotegidos, favorecendo para que qualquer tipo de choque térmico, né, qualquer tipo de batida, digamos assim, fosse algo ruim, né, e muitas vezes até mesmo pudesse levar o indivíduo à morte. Nós temos os ossos da coluna vertebral. Esses ossos da coluna vertebral, nós iremos ver cada um deles mais à frente. Eles são conhecidos como vértebras. Essas vértebras, elas são de suma importância porque no interior da nossa coluna vertebral vai passar o que nós conhecemos de medula espinhal. Essa medula espinhal, ela vai ser protegida na realidade por esses ossos da coluna vertebral. E é também uma estrutura de suma importância para a nossa sobrevivência, uma vez que essa medula espinhal ela comanda, né, boa parte das nossas movimentações, da nossa capacidade de suporte e também da produção das células sanguíneas. Quem são? Vamos iniciar aqui. A gente já viu que os ossos que compõem o esqueleto axial ossos do crânio, ossos da coluna vertebral e ossos da caixa torácica. Agora, de maneira mais, digamos assim, específica, nós iremos conhecer um pouco mais de quem são os ossos do crânio, quem são os ossos da coluna vertebral e quem são os ossos da caixa torácica. Os ossos do crânio, eles vão ser muitos, tá? Muitas vezes a gente chega a pensar que o nosso crânio, ele é só uma caixinha bonitinha, fechada, sem muita especificidade, mas isso não é verdade, tá? O nosso crânio, ele vai ter, na realidade, várias subdivisões, e essas subdivisões, elas nos ajudam a compreender o quão complexo é essa caixa torácica e a importância dessa complexidade para a proteção do nosso encéfalo. O primeiro osso que nós iremos estudar é o osso frontal, tá? O osso frontal, ele é popularmente conhecido como testa, tá? E aí esse osso frontal, ele vai fazer essa proteção frontal contra choques, né, contra batidas que a gente pode sofrer nessa parte frontal do nosso corpo. Além do osso frontal, que é conhecido comumente como testa, né, nós iremos ter os ossos, dois pares de ossos, que são conhecidos como osso parietal, tá? Esses ossos parietais, eles estão bem próximos dos ossos frontais e eles são um par. A gente vai ter um do lado direito e um do lado esquerdo, tá? E juntamente com o osso frontal, ele vai fazer essa proteção ventral do nosso corpo, tá? Um pouquinho mais abaixo desse osso frontal, nós iremos ter o osso nasal. Esse osso nasal, ele já vai estar fazendo parte da nossa cavidade nasal. É um osso muito importante, principalmente a sua medida nas primeiras semanas de gravidez. Uma vez que é através da medida desse osso nasal que podemos ter aí um possível diagnóstico ainda na gestação de uma criança com síndrome de Down. Uma vez que uma criança que vai ter síndrome de Down vai vir apresentar essa síndrome, ela vai ter um osso nasal um pouco menor do que as crianças, né, no tempo gestacional, do que as crianças que não apresentam a síndrome, tá? Esse osso nasal também, ele dá abertura, né, para que a gente consiga ter aí nosso processo respiratório acontecendo. Então, assim, é um osso extremamente importante. Além do osso nasal, nós iremos ter o canal óptico. O canal óptico, gente, ele vai ser onde vai ficar guardados os glóbulos oculares, que são os nossos olhos. E esse canal óptico, ele é dividido em dois, tá? Nós temos um canal óptico do lado esquerdo e nós temos um canal óptico do lado direito. Uma vez que nós iremos apresentar no nosso corpo um par de olhos, né? E aí cada canal óptico, ele vai ser responsável por estar guardando ali dentro de si a presença, né, no caso, desses olhos.
Um pouco mais ao lado do nosso canal óptico, nós iremos ter dois ossos, que são as têmporas, tá? As têmporas ou osso temporal, ou como é conhecido popularmente também como fonte, eles é um par de ossos que nós iremos ter também aqui, um do lado esquerdo e um do lado direito, e que essa têmpora ela vai ajudar a ter o encaixe perfeito entre o canal óptico, o osso frontal e o osso nasal, tá? Além desse osso temporal, das nossas têmporas, nós iremos ter um ossinho menor. Esse ossinho menor é o osso esfenoide, tá? Esse osso esfenoide é como se ele fosse um pequeno encaixe, na realidade, que nós iremos ter entre a nossa têmpora e entre o nosso canal óptico. Essa esfenoide, ela também é um osso que ele vai estar de forma pareada, né? Ou seja, a gente vai ter um do lado esquerdo e um do lado direito. Um pouco mais abaixo do osso esfenoide, nós iremos ter o osso zigomótico, que esse osso zigomótico, ele também vai ser um ossozinho que vai estar ligando aí a têmpora, o esfenode e o canal óptico, né? Como se fossem pequenos quebra-cabeças que unidos a gente vai ter aí a formação dos ossos do crânio. Além disso, nós iremos ter as conchas nasais, tá? Gente, uma coisa que é muito comum os alunos confundirem concha nasal com osso nasal. São estruturas diferentes. O osso nasal está localizado na parte mais externa do corpo humano, enquanto que essas conchas nasais elas estão nas extremidades internas do osso nasal. É como se fosse uma parte interna que vai compor o nosso osso nasal. Abaixo dessas conchas nasais, né, na realidade abaixo da estrutura que compõe o canal nasal, nós iremos ter a maxila, o nosso maxilar. O nosso maxilar, ele vai ser dividido, tá? Nosso maxilar, ele vai ser um único maxilar. E o que eu iria comentar é que, comumente, as pessoas, elas confundem maxilar com mandíbula, né? O nosso maxilar, ele não é móvel, enquanto que a nossa mandíbula, ela vai ser móvel. E juntos, né, o maxilar com essa mandíbula, eles vão ser estrutura de suma importância para garantir o nosso processo de fala, o nosso processo de alimentação, porque a movimentação da mandíbula sobre o maxilar, ele vai permitir com que a gente consiga abrir e fechar a nossa boca. Nós estávamos fazendo, né, a visualização do crânio ali de forma ventral, né, de forma na vista mesmo anterior. Agora, visualizando de forma lateral, a gente consegue ver que além daqueles ossos que nós visualizamos anteriormente, nós temos três ossos que a gente não falou no slide anterior e que é importante a gente comentar aqui. São eles o osso occipital. O osso occipital, gente, ele vai fazer parte do que nós conhecemos como nuca, tá? Aqui no finalzinho do nosso crânio, nós iremos ter o osso occipital, que ele vai ser o principal osso, que vai ser, na realidade, o finalzinho do crânio, e está ligando para os ossos que vão compor aí os ossos que a gente chama de ossos da coluna vertebral. Além disso, nós iremos ter o osso que a gente chama de fossa lacrimal, que é um ossinho bem pequenininho que nós iremos ter aqui entre o osso nasal e a cavidade optical, né? E a gente vai ter também o vômer, que o vômer vai ser um ossinho que nós iremos ter interligando o nosso maxilar e nosso osso nasal. Aqui só para a gente visualizar o crânio na sua vista superior, como eu dito para vocês anteriormente, frontal seria o osso que nós conhecemos comumente como testa. Nós temos os ossos parietal, que vai ser dividido em um par, né? Nós iremos ter um osso parietal do lado direito e um osso parietal do lado esquerdo. E para fechar, nós temos o osso occipital, que esse osso occipital, ele vai ser o que a gente conhece comumente na cultura, né, da nossa sociedade como o osso da nuca. Aqui só para a gente ter uma visão inferior, né, que a gente consegue ver aí direitinho como é que seria um crânio sendo visualizado da sua forma inferior, ou seja, na sua forma de baixo, e a gente consegue ter uma visualização também dessa base do crânio, né, de uma vista mais externa, onde a gente consegue ver o tamanho do osso occipital, a localização do osso parietal
E uma coisa interessante é o forame magno, que esse forame magno, gente, por muito tempo ele trouxe várias especulações, porque é como se ele fosse um buraco no meio do osso occipital, e que esse buraco, né, seria o início do que a gente conhece como coluna vertebral. Porque após esse forame magno, que é esse espaço que nós iremos ter no osso occipital, os próximos ossos que vão iniciar já são os ossos que nós conhecemos como ossos da coluna vertebral. Aqui mais uma vez, só para a gente ter uma visualização desse crânio, né, de um corte frontal. E aí a gente finaliza lá no osso occipital. Como eu disse para vocês, o osso occipital ele é conhecido comumente como o fim do nosso crânio, né? Pois após esse osso occipital, o próximo osso que a gente já vai ter, que faz parte desse forame aqui, desse forame magno, ele já vai ser o primeiro osso que vai compor a nossa coluna vertebral. A nossa coluna vertebral, gente, ela é extremamente grande, né? Eu costumo dizer que ela é complexa e que cada osso desse ele é importante para que a gente tenha suporte e para que a gente tenha movimentação, tá? Aqui é uma vista anterior da nossa coluna vertebral e essa vista ela nos traz a seguinte perspectiva, que a nossa coluna vertebral ela é praticamente dividida em 5 regiões. A primeira região é a região cervical, tá? Essa região cervical ela vai ser formada por cerca aí de 7 ossos. E aí a gente vai estar descobrindo mais à frente quem são esses ossos que fazem parte da região cervical da coluna vertebral. Logo abaixo da região cervical, nós iremos ter a região torácica, tá? A região torácica é uma das regiões onde a gente vai conter a maior quantidade de ossos que nós iremos ter na coluna vertebral. São cerca de 12 ossos que vão compor a nossa região torácica da coluna vertebral. Abaixo da região torácica, nós iremos ter a região lombar. Essa região lombar, ela vai ser uma região que nós iremos ter cerca de 5 ossos compondo aí a nossa coluna vertebral. Abaixo da nossa região lombar, nós iremos ter a região sacral. A região sacral, por mais que possa parecer visualmente que é formada por um único osso, isso é errôneo, porque na realidade, essa região sacral ela vai ser formada por cerca de 5 ossos, só porque são ossos de um tamanho diminuto, que dá a perspectiva de que seria somente um osso. E aí a gente vai ter, para finalizar, o osso, a região cóccygea, tá? Que é uma região que vai ser formada por cerca de 4 ossos e finaliza a nossa coluna vertebral. Essa parte nós iremos estudar cada região dessa, a região cervical, os ossos que compõem a região torácica, os ossos que compõem a região lombar, os ossos que compõem a sacral e a que compõe o nosso cóccix, tá? Vértebras cervicais. Como já diz, a gente vai ter essas vértebras cervicais. Essas vértebras cervicais, as duas primeiras, né, que irão compor a nossa coluna vertebral, vai ser justamente uma estrutura óssea bastante bem organizada, que vai formar a primeira parte da nossa coluna vertebral. A gente vai ter aqui, sendo formado por ela, né, o arco posterior. Ao lado, a gente vai ter, aliás, ao meio, a gente vai ter o forame vertebral. Esse forame vertebral, sempre quando basicamente na anatomia a gente estiver falando de forames, a gente vai estar falando de estruturas que são, na realidade, áreas abertas, né, onde vai servir de encaixe para algum outro osso. Esse forame vertebral que vocês estão visualizando aqui, ele se interliga com o forame que a gente viu lá no osso occipital. A gente vai ter interligado a eles também os forames transversos, que vai ser uma abertura do lado esquerdo e uma abertura do lado direito, e a gente vai ter as facetas articulares, que vai ser ossos mais achatados que vão estar presentes aqui nesses primeiros ossos, né, que vão compor a nossa coluna cervical. Aqui a gente vai ter o axis, tá? Que ele vai estar bem encaixado aqui nesse primeiro arco. E aí a gente consegue ter uma vista superior e uma vista inferior dele, na qual a gente consegue visualizar a presença das facetas articulares superiores e a faceta articular inferior, que vai servir aí de encaixe
para os ossos que vão vir a seguir e para os ossos que vieram anteriormente. Nós, na vértebra cervical, como já dito anteriormente, ele vai iniciar por essa região, né, que a gente conhece aí como axis, e nesse axis a gente vai ter a presença tanto das facetas, que são ossos mais achatados, como também a presença desses forames, tanto o transverso, um presente um em cada lado, como o forame vertebral também. E aí o que vai acabar acontecendo? Esse osso ele vai servir aí de encaixe para que a gente tenha os outros ossos que compõem as vértebras cervicais. A próxima vértebra que já vai vir interligada a ele vai ser a vértebra torácica, né? A gente consegue perceber que o corpo vertebral dessa vértebra torácica ela já é bem diferente da vértebra cervical, aonde o forame vertebral ele vai ser menor, a gente vai ter facetas articulares também de tamanho menor, e o corpo vertebral, onde a gente vai ter a parte mais achatada do osso um pouco maior do que quando comparada à vértebra cervical vista anteriormente. Aqui a gente vai ter a vértebra lombar, que a vértebra lombar a primeira vem logo em seguida ao último osso da coluna da região torácica. E aí a gente consegue ver que na vértebra lombar nós temos que ter um corpo vertebral bem maior, quando a gente compara aqui com a vértebra torácica. E nós iremos ter a presença de um forame vertebral que também vai ter uma estrutura bem maior que quando comparado à vértebra torácica, principalmente porque é nessa estrutura da nossa coluna, da nossa região lombar, onde a gente vai ter maior sustentação, principalmente para sentar, para poder correr, e aí a gente precisa de ossos bem mais reforçados, de fato, nessa região. Aqui são as vértebras sacrais e cóccijas, né? A gente vai ter a presença do nosso sacro. Aqui no sacro a gente consegue visualizar a presença de vários forames. Esses forames eles vão estar de forma transversas, tanto no lado direito como no lado esquerdo. E aí a gente finaliza a coluna vertebral com a região do cóccix, que essa região do cóccix ela vai ser finalizada com cerca de 4 ossos. O cóccix, na realidade, ele é um vestígio evolutivo de que em algum momento nós tivemos um parentesco com primatas, tá? Pois no passado esse cóccix em alguns primatas eles eram chamados de rabo, né? E esse cóccix, esses ossos, né, que eram chamados de rabo, ele dava ao primata a sustentação para que ele ficasse em pé, né? Para que ele conseguisse se locomover com maior facilidade. Com o passar do tempo, muito provavelmente em algum momento da linha evolutiva, a espécie humana ela perdeu os demais ossos do cóccix, que até hoje são vistos em algumas linhagens de primatas. Isso se dá principalmente devido ao fato de que o homem ele passou a ser um animal a caminhar sobre duas pernas. A partir do momento que ele passou a ser um animal a caminhar sobre duas pernas com mais facilidade, ele já não precisou mais do sustento e da locomoção a ser feita através aí dos ossos do cóccix. E aí, devido a isso, o processo evolutivo teria-se assim perdidos os demais ossos que compõem esse cóccix. Ali seria, né, os principais ossos que vão estar se encaixando um ao outro para que a gente tivesse ali a formação da nossa coluna, né, na parte cervical. Aqui nos ossos do tórax, né, nós iremos ter como principal osso o externo. Ele vai ser um osso que vai ficar centralizado entre os pares de costela. E ele vai sim servir de sustentação para que essas costelas elas façam uma proteção ideal dos órgãos internos, tá? Logo ao lado do externo, nós iremos ter pares de costela, tanto do lado direito como do lado esquerdo. O conjunto desse osso externo mais as costelas, eles formam o que nós conhecemos como caixa torácica. Essa caixa torácica, como já dito anteriormente, ela vai ser de suma importância, pois ela vai, né, de certo modo, favorecer para que haja proteção dos nossos órgãos internos, como o pulmão e coração. Esse osso externo, ele vai ser dividido em 3 partes principais. Nós iremos ter a parte superior, que ela é chamada de manubrio do externo, ou parte superior do externo.
A parte mediana a gente chama de corpo do externo, e nós temos uma parte mais inferior que ela é conhecida como processo de Foyt. Esse processo de Foyt ele seria basicamente o processo na qual se finda a formação desse osso externo. Como já dito anteriormente, esse osso externo ele vai ser fundamental, porque ele vai servir de sustentação para os pares de costela que vão estar aí protegendo os nossos pulmões e o nosso coração. Basicamente, o nosso corpo ele vai ser dividido em costelas falsas e costelas verdadeiras. Eu confesso que eu não gosto muito dessa terminologia, né? Porque pode ficar um pouco confuso para vocês. Mas o que acaba acontecendo? Acredita-se, né, a literatura e os atlas de anatomia, que as 7 primeiras costelas que nós iremos ter no nosso corpo, que são as costelas mais superiores, elas são costelas que na realidade de fato irão fazer a proteção desse pulmão e desse coração. Enquanto que a costela 8 a 10, elas serão costelas que irão fazer mais a proteção do nosso diafragma. Ou seja, elas não irão estar de fato fazendo aí a proteção, digamos, do nosso pulmão e do nosso coração. Por isso que elas são chamadas de costelas falsas. Interligadas a cada par de costela, nós iremos ter as cartilagens, tá? Essas cartilagens, elas servem também para evitar com que os ossos das costelas, elas venham a perfurar o nosso pulmão ou então o nosso coração. Então, é como se nós tivéssemos os ossos que vão fazer essa proteção, mas ao fim de cada osso da costela, nós tivéssemos a presença dessas cartilagens. Pois sem a presença dessas cartilagens, o que iria acontecer era que qualquer atrito que sofresse esse osso, ele poderia vir a fazer uma perfuração nesse pulmão. Além dessas 10 costelas, nós iremos ter as costelas flutuantes, tá? Que são costelas que vão estar mais no finalzinho de fato das nossas costelas, e elas vão servir realmente como principal reforço aí do nosso diafragma. Além dela, nós iremos ter os espaços intercostais, que são espaços entre uma costela e outra, e esses espaços intercostais eles facilitam o processo da respiração, tá? Ou seja, da entrada e saída de ar. Existem algumas teorias anatômicas que falam que se não houvesse a presença desses espaços intercostal, muito provavelmente a gente poderia até puxar o ar e soltá-lo, né? Mas com uma maior dificuldade do que é visto nos dias atuais, pela presença desse espaço intercostal. Vou falar agora para vocês alguns tipos de ossos, tá? E aí, o esqueleto apendicular, a gente vai tratá-lo somente na próxima aula, para que essa aula não fique uma aula muito grande para vocês assistirem. Nós temos os ossos do tipo longo, aonde esses ossos do tipo longo ele vai ser dividido, tá? Essa divisão ela vai ser basicamente em 3 áreas. Nós iremos ter a epífise anterior ou superior e a epífise posterior ou inferior. A epífise, gente, basicamente ela é o início e o fim de um osso longo. Todo osso longo vai ter uma epífise anterior, que vai ser o que a gente chama de cabeça do osso, né? E a gente vai ter uma epífise inferior, que vai ser a última estrutura que a gente vai ter presente aí no osso. Na parte mediana, a gente chama de diáfase, né? O diáfise. Vai depender muito da terminologia do atlas de anatomia que você estará utilizando. O que nós iremos estar utilizando a gente chama de diáfase, né? Um exemplo de osso longo, que é considerado o maior osso do corpo humano, é justamente o nosso fêmur, localizado na coxa. Esse fêmur ele dá sustentação para que a gente consiga caminhar. Por isso que é um osso de extrema importância aí, né, para esse processo de locomoção. Além dos ossos longos, nós iremos ter os ossos curtos, tá? Um exemplo de ossos curtos são os ossos que compõem a nossa mão. Nós iremos ter a nossa mão aqui, e aí bem no iniciozinho, antes de a gente passar para a parte dos dedos, a gente vai ter um conjunto de ossos curtos, que eles são chamados de ossos do carpo, né? E aí a gente vai ter uma família enorme dessa família de carpo, metacarpo, fazendo parte aí do conjunto de ossos que são considerados ossos curtos. Como visto anteriormente, nós iremos ter os ossos que a gente conhece como ossos irregulares,
principalmente que nós iremos ter de ossos irregulares, vão ser os ossos que a gente conhece como vértebras. Vamos ver se vocês ainda recordam as vértebras que nós estudamos. Esse primeiro osso aqui, ele faz parte da região cervical, exatamente. Esse segundo aqui, ele vai fazer parte de qual região? Da região torácica. E esse último, ele vai fazer parte da região lombar. Ficou na dúvida se é isso mesmo? Volta lá na parte na qual nós estávamos falando e faz uma comparação nesses três tipos de vértebras. Quando a gente consegue ver e observar, todos esses ossos, eles são vértebras, porém, eles vão ter formatos completamente irregulares. Por exemplo, a gente tem duas pernas, cada fêmur da sua perna ele vai apresentar uma mesma formação como essa, diferente das nossas vértebras, que a gente vai ter essas vértebras apresentando formatos irregulares. Mas existe uma explicação anatômica também para isso, né? Que tem muito a ver com o que é, na realidade, qual é a função de cada região daquela dentro da nossa coluna vertebral. A gente vai ter os ossos, que são conhecidos como ossos planos, né? Eles vão ter realmente uma planaridade maior. Um exemplo vai ser os ossos parietal. Esses ossos, como a gente já viu anteriormente, ele vai ter um formato realmente mais plano. É tanto que eles vão fazer um encaixe perfeito com o osso frontal e o osso occipital. A gente vai ter alguns ossos que vão ter um formato sesamoide, que é um formato assim, não é tão regular, mas também não é irregular e nem plano. Que um exemplo seria a nossa patela. A patela é o osso que nós conhecemos como joelho. E aí essa patela, ela vai ser um osso que vai ter esse formato mais sesamótico, né? A gente vai ter os ossos pneumáticos. Esses ossos pneumáticos, eles geralmente vão ser ossos que geralmente vão favorecer a entrada, né, de ar, de algum tipo de ar mesmo, né, de gases. Um exemplo que nós iremos ter de osso pneumático vai ser o esfenóide presente aí no nosso crânio, tá? Que vai estar bem próximo, na realidade, da nossa cavidade nasal. Gente, como dito anteriormente, o esqueleto apendicular nós iremos ver na próxima aula, logo em seguida a essa, para que o nosso slide ele não fique um slide muito grande, né? Uma aula muito grande e pesada para vocês. Então, espero vocês ali na próxima aula para que a gente estude um pouco sobre o esqueleto apendicular. Até mais!